Olá, eu chamo Maria Bragança e este é o Aqui Há Mães. Há pouco tempo trouxe-vos o tema do desfralde. Podem ver em vídeos anteriores. E o desfralde é um daqueles temas que mexe muito com as famílias. Há muita ansiedade à mistura, há muita vontade em que os filhos deixem as fraldas. Mas eu não falei do desfralde noturno e já tive questões nesse sentido. Mas sabem, não se fala propriamente de desfralde noturno. Fala-se de enurese noturna. Vamos ficar a saber do que é que realmente se trata. E vamos ficar a saber se o nosso filho de 7 anos é o único que ainda usa fralda, ou o nosso filho de 8 anos, ou até o nosso filho de 9 anos. Pois é verdade. Há muitos casos iguais ao nosso. Isto é transversal. Só que são casos ainda bastante escondidos, porque as pessoas tendem a ter vergonha. E não há qualquer necessidade disso. Vamos ver em que situação é que vocês se encontram, ok? Até já! Há muitos pais que têm problemas na retirada da fralda da noite. Como é que eles o devem fazer? Pensar que quando acontece o desfralde diurno vai acontecer automaticamente o noturno é errado. Nem todas as crianças o fazem. E isto acontece por variadíssimos fatores. E se calhar vamos antes falar de algumas definições. Portanto, a incontinência involuntária que leva a incontinência que leva à perda involuntária de urina que ocorre durante a noite chama-se de enurese noturna. E este é o termo dado e corrente entre os médicos. E, portanto, ocorre para além de certa idade, que é considerado enurese noturna. E será considerado à volta dos 5 anos nas raparigas, 6 anos nos rapazes. Portanto, quando chegamos ali à idade dos 5 anos, cerca de 15% dos meninos e meninas ainda não retiraram a fralda à noite. Aos 7 anos, 10% e aos 10 anos, 7%. Portanto, ainda muitos meninos não retiraram e são saudáveis. Portanto, eu vou aqui escolher à partida já dois grandes grupos. O grupo da enurese polissintomática. O que é que eu quero dizer com isto? Aquele menino que também tem perda de urina durante o dia, ou aquele menino que vai muitas vezes à casa de banho durante o dia, que tem outros sintomas também visíveis durante o dia. Não é uma enurese noturna simples e primária. E, portanto, este menino precisa ser avaliado de outra forma e não é disso que eu vou falar aqui hoje. E aquele menino que já deixou a fralda à noite, que até deixou de dia e de noite ao mesmo tempo, e passado algum tempo, 1 ano, 2 anos, voltou a fazer, isso é uma enurese secundária. Tanto na polissintomática como na enurese secundária, a criança deve ser avaliada pelo seu médico assistente e orientada de acordo, porque provavelmente vai ter que ser investigada, devem ocorrer outros fatores que não são fisiológicos normais. A grande maioria das enureses primárias e simples, que são 85% das enureses noturnas, são simples e vão passar com a idade. E como vos disse, 15% aos 15 anos, aos 5 anos, isto quer dizer que em uma turma de 20 meninos existem 3 meninos que ainda têm fralda à noite e é perfeitamente normal. Há alguns fatores predisponentes nisto, a cabeça está a hereditariedade. E quando há um pai, um progenitor que deixou a fralda tarde, essa criança tem uma possibilidade de 45% de ter enurese noturna, é normal. Se os 2 pais foram enoréticos, 75%, portanto ela passa uma grande probabilidade de ter enurese e é normal. Depois temos os fatores fisiológicos e anatómicos, ou seja, a capacidade vesical ou de acumulação da bexiga, há bexigas mais pequenas. Também a capacidade nós temos uma hormona que é produzida à noite, que vai diminuir em 3-4 vezes o volume da produção de urina, que é chamada hormona vasopressina ou antidiurética. E estes meninos que deixam a fralda mais tarde, alguns é por este motivo, por motivo de não fazerem ainda uma produção adequada de hormona antidiurética. E depois temos aqueles meninos que têm uma disfunção do sono vigília, ou nem bem uma disfunção, mas são aqueles que têm o sono bem pesado, que a casa pode vir abaixo e eles não vão acordar. E portanto esses, a bexiga enche, mas eles não acordam.
e portanto aí, muitas vezes aqui há imaturidade, há bexigas pequeninas e portanto eles não acordam, acabam por fazer xixi na cama, é o chamado xixi na cama, não é? Pronto. E às vezes não temos só um fator, temos vários fatores, não é? Pronto. Sente que os pais forçam um bocado este desfraldo? Sim, e ainda há muito aquela, o meu filho ainda faz xixi na cama, é uma vergonha, ainda há muito, e as próprias crianças parece que os pais vão falando e vão enraizando aquilo e os próprios miúdos têm vergonha e têm baixa de autoestima. E, portanto, não se deve ter isto, é uma coisa normal, é uma não coisa fisiológica. Não é? Eu acho que 15% aos 5 anos ainda é uma grande porcentagem, portanto, e são meninos normais, é uma questão de imaturidade, portanto, não pôr isto como um peso na criança. Mas também, não vou dizer para desvalorizarem, porque às vezes os meninos, os pais dizem é normal, e os miúdos contam na escola e às vezes, hoje em dia, nem toda a gente está preparada e com esta formação de dizer que é normal, são gozados, não é, na escola, portanto às vezes também não lhes dizer para eles não dizerem na escola, mas é por uma questão de não criar conflitos escolares, ainda mais vergonha. Não, e há certos meninos com a idade um bocadinho mais avançada que se calhar vão dormir a casa de uns coleguinhas. Isso é um dos fatores que muitas vezes os culpabiliza e têm vergonha, não é? Pronto, mas também é um fator de motivação. O passeio escolar que se tem que dormir fora, ou o passeio, ou ir dormir à casa de alguém, também é um fator de motivação e se calhar para partirmos para as tentativas de começarmos a retirada da fralda. E começamos sempre pelas medidas mais gerais, pelo reforço positivo, vais conseguir, até há desenhos que se podem fazer e há folhinhas com nuvens e com chuvas e se a criança tiver mais sóis que a seca e menos chuvas, ser premiado por causa disso. Não precisa de ser com uma prenda muito cara, pode ser um passeio, pode ser alguma coisa, uma atividade que a criança gosta de fazer, pode ser uma pequena guloseima, também de vez em quando tem que ser, pronto. Esses reforços positivos fazem parte do tratamento, não é? Depois temos a restrição hídrica, é muito importante, não adianta estar a pensar noutros tratamentos quando não fazemos o mais importante, que é beber a restrição hídrica, porque se eu realmente vou beber muita água ou alimentos muito líquidos, vai haver formação de urina, é inevitável. Mas aconselha, por exemplo, que se evita sopa à noite, nesses casos? Nós temos que ter, por exemplo, mais ou menos 40% dos líquidos devem ser bebidos nestes meninos até a meio-dia, outros 40% até às 5 da tarde e depois, a partir das 5 da tarde, só 20%. Se desses 20% for a sopa, tudo bem. Agora, se realmente vamos dar ainda uma laranja sumarenta ou há um copo de água porque ele bebe sempre e pede e não me larga, então mais vale evitar. Ou diminuir um bocado, damos a sopa ao meio-dia e colocamos os vegetais na salada, não é? Pronto, no prato, ele pode comer alface, arroz com também é só para este período, não é? Sim, e é transitório, não é? Pronto, é transitório. Depois se já fizermos o reforço positivo, a restrição hídrica, o treino da bexiga, esvaziar bem a bexiga antes de ir para a cama, a conversa é importante, a motivação. Depois temos as ajudas, não é? As ajudas aí já entramos mesmo no campo do tratamento. E depois temos, dependendo do fator principal, umas podem ser mais adequadas que outras. Se eu tenho uma bexiga mais pequenina, preciso de a treinar mais, o alarme, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, poderá ser mais indicado. Se eu tenho muita produção de urina, porque ainda tenho uma imaturidade cerebral na produção da hormona vasopressina antidiurética, se calhar a hormona antidiurética, um análogo da hormona antidiurética, que se chama desmopressina e que existe em forma de medicamento e que o pediatra pode prescrever, será o mais aconselhado. Existem outros fármacos coadjuvantes, oxibutinina, mas isso já são coisas mais específicas, já estamos a passar para vários tratamentos ao mesmo tempo. Portanto, a hormona antidiurética que nós damos é tentada durante 3 meses, pode haver recaídas, repete-se, não tem mal nenhum. Ela tem um efeito mais ou menos de 8 a 10 horas de diminuição da produção, da tal produção que devia diminuir 2, 3 vezes e estas crianças ainda não têm, e muitas vezes
a criança começa a ter então esta noção da bexiga cheia e resulta, não é? Pronto. Quando a bexiga é mais pequenina, a capacidade vesical é mais pequenina e temos que treinar, o alarme também resulta muito bem. O alarme tem um inconveniente que é o preço, nem todas as famílias têm acesso ao alarme. Como é que funciona? É um aparelhinho pequenino que tem um fio a pilhas, que tem um sensorzinho num fio e que é colocado na cueca do menino e da menina. E quando é molhado ele toca. E portanto, ele toca e ele acorda. Quando faz xixi, toca, acorda. Faz xixi, toca, acorda, até que ele começa a acordar antes de ele tocar. Portanto, funciona como um reflexo condicionado, não é? E portanto, é isso que pretende, que a sensação de bexiga cheia desperta aquele eu vou acordar, eu tenho que acordar porque vou fazer xixi. Pronto, e resulta muito bem também e com menor percentagem de recidivas que a desmopressina. Para que idades? Eu acho que todos estes tratamentos devem ser feitos depois dos 6 anos, ok? Todos, não antes dos 6 anos. Até porque eu acabei de dizer que a idade, eu acho que é normal até aos 5 anos, só a partir dos 5 anos é que nós consideramos enurece. E mesmo assim, temos que considerar que é um menino de 5, 6 anos, é um menino muito pequenino, não é? Ainda acho que podemos treinar o reforço positivo, a restrição hídrica, explorar pelo verão, que eles, não é? Que suam mais, não fazem tanto xixi, a ver se conseguimos obter resultados sem entrar na parte terapêutica. Depois depende um bocadinho da preocupação da criança e dos pais. Porque como há uma taxa de resolução de 15% por ano, não é? E se nós aos 7 anos temos 10% dos meninos, se calhar só se os pais estiverem muito preocupados e a criança também muito preocupada e com muita culpa e com muita vergonha. Senão, se explicarmos aos pais e se os pais estiverem de acordo, damos mais tempo. Desde que a criança não se exponha realmente na escola. Eu acho que a criança não se deve expor na escola, não por mal nenhum, mas hoje em dia, mas a sociedade é assim e como antes se usavam fraldas de pano, portanto, vem enraizado de trás que fazer xixi na cama à noite é feio e mau, porque as fraldas de pano também davam muito trabalho a lavar e, portanto, os miúdos eram muito forçados muito cedo e apanhavam, não é? Pronto. E, portanto, mas eram normais. Hoje em dia já não temos esse problema, vamos dar tempo ao tempo às crianças para amadurecer e se calhar as coisas até se resolvem naturalmente, sem alarmes e sem hormonas antidiuréticas. E se for preciso, dá-se uma ajuda. Não queria rotular as crianças como perfeitas porque largaram as fraldas de dia e de noite aos 2 anos. Não. Nem serão mais inteligentes. Certamente. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a perceber que não são os únicos a passar por este problema. E se tiverem dúvidas, por favor, vão ao vosso pediatra. Não ouçam tantas opiniões alheias, até porque muita gente desconhece esta realidade e outras pessoas não contam toda a verdade, ok? Portanto, vão ter com quem sabe, expliquem as vossas questões e vão ver como não vai ser nada. E num instante vocês já vão ter outros problemas e já não se lembram mais deste. Ok? Até ao próximo vídeo.